Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para lhes trazer algumas orientações para a realização dos estudos para a primeira prova da disciplina Estudos Contemporâneos da Cultura, que acontecerá no dia 14 de setembro. Na primeira aula, vimos que ao longo do século XX, a geografia cultural foi se constituindo a partir da renovação teórica e metodológica. O conceito de cultura, emprestado da antropologia, passou por uma revisão e ampliação no sentido de atender aos interesses e visões dos geógrafos. A geografia cultural abrange em suas abordagens desde as análises de objetos do cotidiano, representações da natureza, na arte, em filmes, até estudos sobre os significados de paisagens e a construção social de identidades baseadas em lugares. Por isso, como vimos na aula 2, vocês devem considerar os processos educacionais em suas interfaces com a transdisciplinaridade, concepção que propõe que a produção do conhecimento é o resultado da interação máxima entre as disciplinas, as diversas áreas do conhecimento. As disciplinas, mantendo suas individualidades, colaboram para uma produção de um saber comum muito mais completo por resultar de um diálogo. Da reunião dos conhecimentos se produz um saber complexo, pois não há mais pertença científica nem fronteiras entre as ciências. Na aula 3, vimos que para o português da época era fundamental que se fizesse a ultrapassagem do cabo Bojador, ponto geográfico que era tido como um divisor entre o mundo conhecido e outros tantos desconhecidos. Desmistificar o Atlântico era alcançar a plenitude do poderio econômico, garantir o reconhecimento da grandeza da alma do povo português, e para quem todo sacrifício valia a pena. Os viajantes portugueses exerciam um sacrifício pessoal, deixando de lado a convivência familiar em prol da conquista do novo mundo. Vimos também na aula 4 que alteridade é a capacidade de se colocar no lugar dos outros e dialogar com eles. Quando nos relacionamos com outras pessoas ou grupos, é preciso reconhecer a diferença, compreender a diferença e aprender com a diferença, respeitando o indivíduo como ser humano. Na aula 5, estudamos o processo de construção do conceito de cultura ao longo dos séculos XIX e XX. Vimos que a cultura nos garante a superação do determinismo meramente biológico. Diferente de todos os outros animais, o homem é o único animal capaz de inventar modos de vida, adaptar-se a situações e ou ambientes adversos, transformar o meio no qual está inserido ou até mesmo recriá-lo. Em outras palavras, gerar cultura. Vimos ainda que, segundo Franz Boas, a cultura é a totalidade das reações, atividades mentais e físicas que caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social. Na aula 6, vimos que existem 3 tipos de crenças: pessoais, declaradas e públicas. Vale a pena vocês retornarem ao material e estudarem as diferenças entre elas. Sugiro ainda que estudem na aula 7 as diferenças entre os aspectos materiais e imateriais da cultura, bem como revisem na aula 8 quais são as condições de intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos na atualidade, atentando-se para alguns exemplos contemporâneos que nos permitem perceber a existência de um processo de intercâmbio entre esses 2 países. Pessoal, vale a pena reler o material, os fóruns, as atividades da plataforma, acionar os tutores presenciais, Eugênio e a mim. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Estaremos de prontidão nessa semana, tirando as suas dúvidas e torcendo para que vocês estudem para a prova e se saiam bem. Lembrando que, mais importante do que a nota é a efetiva aprendizagem de novas técnicas e metodologias,
Afinal, o nosso objetivo continuará sendo o de instrumentalizá-los da melhor maneira possível nas temáticas relacionadas aos estudos contemporâneos da cultura. Um abraço e boa sorte!